Você sabia que quem começa a investir geralmente comete estes erros que eu vou falar e por causa deles deixa de investir falando que isso não é pra mim, isso é complicado demais? Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou Bruno Piola e hoje eu vou te mostrar os 5 principais erros que fazem você desistir de investir e por que você deve evitar eles a qualquer custo. Como todo iniciante em investimentos, você comete erros, porém, evitando esses erros que eu vou te falar hoje, você terá muito mais possibilidade de seguir sem se prejudicar logo no início, que é uma fase muito crucial. Entre os erros que vamos falar temos seguir dicas de amigos ou parentes, não balancear sua carteira corretamente, não conhecer o seu perfil de investimentos, não ter uma reserva de emergência e, por último, querer seguir atalhos. Então fica comigo nesse vídeo para você conhecer muito melhor esses erros e evitar a qualquer custo. Então vamos ao primeiro erro. O primeiro erro aqui é seguir dicas de amigos ou parentes. Não é que você deve deixar de fazer isso, tá? A única questão é você fazer uma análise, você verificar você mesmo se aquilo é para você ou não. Então, o que seria fazer isso? Eu recebi uma recomendação aqui de comprar tal ativo. Você vai lá, olha, eu já até publiquei um vídeo, né, falando sobre isso, de como você fazer uma análise de uma ação, ou até uma criptomoeda e tal. Então, assim, a primeira coisa que você tem que fazer não é deixar de receber essas recomendações, mas a questão é fazer uma análise. E nesse vídeo aqui que eu vou deixar aqui em cima no card, eu mostro como você fazer uma análise de investimentos bem melhor. Agora vamos ao segundo maior erro. Não balancear sua carteira de investimentos. Depois que você cria uma carteira de investimentos, o ideal é você fazer um balanceamento dela. Por quê? Porque se acontece qualquer crise, se acontece qualquer situação que venha lhe dar prejuízo, você está um pouco mais protegido. Então, o que você não deve fazer? Colocar seus ativos só tipo assim, igual aquela velha máxima, né? Não colocar todos os ovos numa só cesta. Então, assim, se você tem uma carteira de investimentos bem balanceada, você corre menos risco de perdas. Vamos dizer que você criou uma carteira de investimentos pensando assim, 100% em renda variável. O que vai acontecer no momento de uma crise? Você vai perder quase tudo. Você vai se desesperar, você vai tirar o investimento. Então, assim, o correto é sempre você balancear a sua carteira de forma correta, de acordo com o seu perfil de investimentos. Agora vamos ao terceiro erro, que é não conhecer o seu perfil de investimentos. A primeira coisa que você tem que fazer antes de investir é conhecer o seu perfil de investimentos. Tem pessoas que não gostam, não têm estômago para superar as perdas que às vezes acontecem em uma renda variável. Então, você tem que conhecer o seu perfil de investimentos para evitar esse tipo de situação. Vamos dizer que seu perfil de investimentos é conservador. E aí você investe muito em renda variável. O que vai acontecer? Você, em algum momento de prejuízo, você vai acabar retirando. Ou então você acaba até perdendo noites de sono. Então, assim, sempre respeite o seu perfil de investimentos. Se você gosta de investimentos somente conservadores, invista só em investimentos conservadores ou então faça um balanceamento para ter no máximo aí 10 a 20% de renda variável. Porque assim, se acontecer alguma situação, a renda fixa acaba nivelando bem aí a perda em renda variável. Bom, agora eu vou falar aqui um erro muito importante que você deve evitar a qualquer custo. Então já se inscreve no canal, já ativa o sininho e compartilha esse conteúdo com alguém que também precisa evitar esses erros. O quarto erro aqui é não ter uma reserva de emergência. Assim que você começa a investir, seja em renda variável, seja em renda fixa, você tem que ter uma reserva de emergência. Por quê? Porque vamos dizer que você tem um imprevisto na sua vida, o seu carro quebrou, o pneu furou, ou você precisou ter alguma despesa médica, o que você vai fazer? Você vai lá e tira do seu investimento. Então, o correto é sempre você ter uma reserva para, assim, caso aconteça qualquer imprevisto, você não retire o valor do seu investimento. E também para evitar qualquer situação que possa comprometer o seu orçamento no curto e médio prazo, evitando assim que você tire qualquer valor de seus investimentos. Agora vamos ao quinto erro, querer seguir atalhos. Você nunca deve querer seguir atalhos. Vamos dizer que você encontrou lá um site que está te prometendo 3% de rendimento ao mês. Isso não existe, pessoal. Primeira coisa que você deve pensar assim, o maior investidor desse mundo consegue no máximo aí de 1,2 a 1,5 ao mês. Então, quem dirá que 3% ao ano vai existir alguma situação?
Claro, né, existem algumas carteiras balanceadas com criptomoedas, algumas criptomoedas mais arriscadas, que você consegue algo em torno aí de 1,5 a 2% no máximo. Mas 3%, 5%, 10% ao mês é demais, pessoal. Então, a primeira coisa que você deve fazer é, assim, analisar muito bem, verificar, verifica as opiniões do curso, verifica as opiniões do site na internet, olha o site do Reclame Aqui, verifica se não teve gente que já caiu nesse golpe e assim, evita qualquer custo, qualquer tipo de atalho que vocês encontrem pela frente. Agora comenta aqui, quais dos erros que eu falei aqui você já cometeu? Agora que você já sabe os 5 erros que você deve evitar ao investir, eu deixei esse vídeo aqui para você começar a investir com apenas R$ 100 e esse vídeo aqui que eu estou te demonstrando como montar uma carteira de investimentos balanceada. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima, pessoal!